E aí galera, esta tarde aqui no Vovozão, sala de imprensa, que é ali, pertinho aqui de onde estamos, o Ceará teve a sua coletiva de imprensa com os atletas uruguaios. Aliás, eles já se conheciam, já tinham jogado juntos. Interessante, são uruguaios, mas jogaram juntos no Chile. O O'Higgins do Chile era o clube que tinha o Facundo Castro e também o Facundo Barceló. Então os dois hoje concederam suas entrevistas coletivas aqui no Ceará. Primeiro o Haroldo falou da contratação dos dois, do potencial que os dois têm, de que eles fizeram muitas avaliações para contratar os dois atletas, que não teve nada a ver de contratar porque os dois já tinham passado juntos, até porque isso aconteceu em 2022, mas pelas características dos dois jogadores. Depois falou o Lucas Drubski, que é o executivo de futebol, o Haroldo Martins é o diretor de futebol, o Drubski é o executivo de futebol, e ele falou que estava muito feliz em ter do seu lado um clube, um presidente, e aí estava falando do João Paulo Silva, que lhe deu apoio para contratar, para fazer esse movimento de contratar esses atletas uruguaios. Ele até lembrou que alguns clubes já tinham intenção de contratar esses atletas, clubes brasileiros. Ele falou com o pessoal do scout desses clubes, com o pessoal que faz análise de mercado para esses clubes, e eles disseram que faltava um pouco daquela coragem, né? Você tem um jogador atacante também de lado ou centroavante aqui no Brasil e acaba optando por um brasileiro e não vai buscar no mercado sul-americano. E ele disse que isso aconteceu porque a direção do Ceará deu essa condição para que eles fizessem essa contratação e levantou essa questão de que a diretoria comprou a ideia, e ele disse que estava, aspas aí para o Drubski, muito feliz e muito motivado com a chegada desses dois jogadores, do Facundo Castro e também do Facundo Barceló. Falando para as perguntas, os atacantes acabaram respondendo aí dos repórteres, ou seja, da imprensa. A primeira foi para o Facundo Castro, sobre a chegada no Ceará. Ele disse que estava muito feliz e que os objetivos do clube chamaram muita atenção dele. Depois a pergunta foi para o Barceló e ele disse que ajudou a tomar a decisão dele vir para o Ceará, as informações todas que ele teve em relação ao clube, em relação aos objetivos que o clube teria para essa temporada. Aí veio uma outra pergunta para o Castro e ele disse que isso é um dos desafios que nós temos. Eles acostumados no Chile, no Uruguai, logicamente não estamos acostumados a jogar tanto, mas é um desafio e chegamos, acho que de boa maneira, e o que até agora está dificultando mais se acostumar ao calor, mas acho que um tempo a gente vai motivações. O Barceló também respondeu essa pergunta, falando mais ou menos a mesma coisa, que entende a diferença. Sí, como comentaban antes, cuando me estuvieron analizando, en muchos momentos del partido me tiraba más hacia atrás a entrar en juego con el resto del equipo, y es verdad que el año pasado el gran porcentaje de los goles lo hice. Então, foi-se perguntado em relação a isso, e o Castro disse que essa coisa de falar português tinha sido uma situação engraçada. Ele já falava português há mais de 10 anos nos jogos online. Diz que joga online, e aí jogando online com os outros jogadores ele acabou aprendendo a falar português. E quando sabia que vinha para cá, começou a contatar esses jogadores online para ajudar a falar português um pouco melhor, um pouco mais. E sobre o desafio de jogar no Ceará, que foi outra pergunta feita também para o Facundo Castro, ele falou que das grandes opções que ele tinha algumas, ele disse que essa ele percebeu que era mais difícil, e ele acabou optando exatamente pela dificuldade, pelo desafio. Vou responder a última primeiro para não esquecer. Do Ceará. Eu acho que o desafio do Ceará desse ano, o que a gente está construindo, é um desafio muito grande. Eu pessoalmente, das opções que tinha para chegar em alguns clubes,
essa foi a mais difícil. Então eu escolhi o desafio mais difícil, como o Faco falou, acho que o projeto, a torcida, a dificuldade era o que eu na minha carreira estava... É claro que foi indagado sobre a parceria dos dois, os dois jogaram juntos no Chile e são uruguaios, e ele falou que sobre depois, foi para o Barcelona, falou sobre depois que o Castro viria, mas que ficou feliz e que acha que essa parceria ajuda sim eles já se conhecerem, já terem informações um do outro e estarem no mesmo clube, isso acaba cooperando. Eu perguntei sobre a questão de ser centroavante, até fiz um pequeno arrazoado para o Facundo Barceló, porque ele parece falar menos o português, e aí eu queria saber dele se ele se sente preparado, porque há um desafio. Desde que o Arthur saiu, eu nem citei isso, mas desde que o Arthur saiu, o Ceará ainda não pegou aquele centroavante para chamar de seu, se ele acha que pode ser esse jogador. Foi essa a minha pergunta, se ele acha que pode desempenhar bem esse papel. Vamos acompanhar o que Facundo Barceló, o novo centroavante será uruguaio, o que o Barceló respondeu. Históricamente, cuando llega el 9, lo primero que obviamente se le exige son goles, es algo normal. Ceará es un equipo muy grande, he tenido la posibilidad de jugar en equipos grandes, en México, en Ecuador, el último tiempo en Guaraní también, entonces es una presión con la que uno convive constantemente cuando llega un equipo nuevo. Sin entrar en comparaciones, por supuesto, con los demás compañeros, pero me gustaría obviamente dejar en claro que acá el objetivo principal es Ceará, el objetivo grupal. Yo vengo a colaborar desde mi lugar. Obviamente se me van a pedir goles y es algo que tengo como objetivo individual, pero siempre poniendo en primer lugar el objetivo del equipo, de la institución, que creo que es lo que demanda, aportar con mi grano de arena. Soy un jugador con mucha garra, con mucho entusiasmo. He tenido la suerte en casi todos los clubes donde estuve poder convertir bastantes goles. El año anterior salí goleador del club en Paraguay, tuve una buena temporada en cuanto a números y bueno, uno siempre intenta superarse, va a ser lo que voy a tratar de este año, superarme individualmente, pero siempre poniendo por delante el objetivo grupal. E tomara que ele esteja certo, né? Tomara que ele, como disse, possa, como nas outras equipes que ele citou, fazer muitos gols jogando na equipe do Ceará. Foi perguntado para ele, além de gols, o que ele mais poderia fazer. Facundo Barceló disse que depende muito do momento em campo e também do que o treinador quer. Ele pode marcar saída de bola, ele pode cooperar com passes e assistências, ele disse que pode ajudar ofensivamente, não só fazendo os gols. E aí, por último, o Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão, perguntou o seguinte, se ele sabe o número de partidas aqui, que é sempre um desafio, e aí ele falou que sim, que sabia que o número de partidas no Brasil é maior do que nos outros países, que isso também é um desafio. Aliás, essa pergunta foi para o Facundo Castro, que isso também é um desafio, mas o Facundo Castro disse que a maior dificuldade é o calor, mas acredita que quando chegar a hora, em campo, depois de tantos treinos, depois de tanto tempo aqui já na cidade, já tem alguns dias, e passando mais ainda, ele acha que isso não será problema e que tudo vai poder ser vencido com o trabalho e com a vontade. O que eu achei da coletiva dos dois? Vi nos caras um profissionalismo, vontade e nas respostas um discurso muito positivo. Tomara que esse discurso bem positivo possa se transformar em atitude dentro de campo. Se isso acontecer, certamente o torcedor do Ceará vai ficar muito feliz com esses dois reforços uruguaios para a equipe do Ceará nessa temporada 2024.